Alô, você! Estamos começando o primeiro podcast, o Arivalcast de 2024. É um prazer muito grande, eu espero que você tenha tido aí um Feliz Natal, um bom Ano Novo. E nós estamos aqui para começar mais um ano, debaixo da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Vocês já sabem, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje o nosso tema é um tema para começar o ano. Nós vamos falar sobre os meus planos e os planos de Deus, tá certo? Esse é um assunto muito interessante, muitas pessoas têm interesse em discutir até que ponto vai a minha vontade, até que ponto é vontade de Deus. Eu faço planos ou não faço planos? Ou espero simplesmente que os planos de Deus se cumpram na minha vida? Então, esse é um assunto muito interessante, muitas pessoas gostam de refletir sobre esse tema e tem também muitas dúvidas, né, muitos questionamentos acerca desse assunto. Nós estamos aqui com a Fernanda, né, a nossa Olá, pessoal. assessora geral de tudo aqui. Fala, Fernanda. Seja bem-vinda aqui ao primeiro Arivalcast de 2024. Sempre um privilégio estar aqui com você, pastor. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante. Eu tenho várias perguntas aqui para a gente fazer para o senhor, algumas das redes sociais. E antes disso, pastor, vamos falar dos nossos patrocinadores. Perfeitamente. Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Eles atuam no mercado há mais de 20 anos, são pessoas de confiança. Então, se você precisa de uma contabilidade, precisa mudar a sua contabilidade esse ano, entre em contato com eles. E também temos One Big Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. É uma consultoria de inteligência digital no YouTube que trabalha aqui com a gente, trabalha com a igreja e com outros grandes nomes e cantores também. Então, se você quer crescer nas redes sociais, principalmente com foco no YouTube, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que eles irão te ajudar. E eles fazem um trabalho muito legal, muito incrível e sempre dão o suporte que a gente precisa por aqui. Tá bom? E se você quer ser um patrocinador, quer dar visibilidade para o seu negócio, entre em contato com a gente para você estar aqui com a gente também nos nossos patrocinadores. E vamos lá, pastor, antes da gente começar as perguntas, eu quero saber se o senhor faz uma listinha de planos e metas no início do ano. Listinha assim não. Eu acho que eu trabalho mais assim de uma forma globalizada, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu falo na minha vida pessoal, às vezes eu falo, esse ano a minha meta é comprar um apartamento, um exemplo. Uhum. Ou então começar um curso de pós-graduação, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não trabalho assim com detalhes, né? Eu trabalho mais no sentido geral. Aqui na igreja, às vezes eu falo assim, ó, esse ano, se Deus quiser, nós vamos aí plantar 5 novas igrejas, ou começar 5 novas igrejas, ou de uma certa forma assim, crescer aqui na sede 500, 600 novos membros. Então eu trabalho sempre assim, eu diria, no atacado. São pensamentos mais gerais, né? Uhum. E na igreja a gente sempre também tem no fim do ano o orçamento e tudo, todos os planos, né, para os próximos anos, principalmente pensando aí na obra missionária. Queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os desafios desse ano daqui da igreja. Os desafios que se repetem ano a ano, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela trabalha com orçamentos. Sim. Então, nós temos um orçamento financeiro, né? Esse orçamento ele tem ali a forma de captação dos recursos e também todas as despesas e investimentos que nós temos em todas as áreas da igreja já estão previstos ali. Então, por exemplo, as sociedades domésticas, então tem aqueles valores que poderão ser gastos ali, né? Tem a despesa de manutenção, você tem toda a despesa de luz, de água, de manutenção, né? Uhum. Você tem as despesas, os projetos que você vai investir na área missionária. Então, o orçamento, ele é um orçamento que envolve não somente a captação de recursos, as despesas, né, que nós vamos ter durante o ano, ou os investimentos, e, de uma certa forma, isso determina aquilo que a gente está pensando como crescimento, né? Esse ano, nós temos aí, houve a mudança de zoneamento aqui, e o nosso alvo agora
providenciar recursos para que a gente possa fazer o projeto esse ano, né, de construção, desenvolver o projeto e captar recursos para a gente começar a construção. O projeto inicial são 14 mil metros quadrados de área. Isso aí, se você pensar numa faixa de R$6.000, daria em torno de 80 milhões uma obra dessa. Então, são esses desafios que nós temos. E tem os desafios missionários. Sim. Tem um desafio muito importante também, que é cuidar das pessoas, né? Porque a igreja também ela não vive somente de empreendedorismo, né? A gente trabalha muito voltado internamente também no apacentar as pessoas, no cuidar das pessoas, no apoiar. Todos esses ministérios que nós temos, eles estão envolvidos com o cuidado de pessoas. Você tem o Ministério da Terceira Idade, você tem de homens, mulheres, casais, adolescentes, jovens. Você tem todo o trabalho com as crianças da igreja. Então, tudo isso é cuidar de gente. Sim, eu acho que para o pessoal que é membro online, pastor, falando dessa parte da construção do novo templo, né? Acho que não tem noção de como estão nossos domingos aqui, gente. Para você assistir um culto, você tem que chegar com o quê? 40 minutos de antecedência, olha lá dentro do templo. Porque realmente não cabe todo mundo, né? E a gente tem os auditórios, né? A gente consegue alocar todo mundo nos outros lugares, mas dentro do templo não cabe. Então é por isso que a gente tem feito essa campanha aí desse novo tempo, né? Esse sonho, esse plano de ter um lugar para caber todo mundo. Igual a gente fez, né? A jornada de adoração lá no World Trade Center. Foi maravilhoso ver todo mundo junto. Então é um super desafio aí que a gente vai continuar trabalhando, né, pastor? Sim, a gente hoje, se você pensar aí, nós estamos falando aqui, nós temos uma igreja presencial, com membros aí arrolados em torno de 4 mil, mas temos também aqueles que nos visitam, nós temos um grande grupo de pessoas que congregam conosco sem se tornar membros, né? E a gente recebe também visitantes do Brasil e de muitas aqui de São Paulo e da área metropolitana também. Mas uma coisa impressionante é que nós temos, aos domingos, nos cultos online, assistindo ao vivo, em torno de 30 a 40 mil pessoas, na hora que o culto está sendo celebrado. Então, se você pensar nisso aí, é uma multidão. E em cada ponto desse, às vezes, certamente não tem uma só pessoa, às vezes é uma família, são várias pessoas assistindo e participando dos cultos. E, de uma certa forma, Fernanda, essas pessoas que assistem online, e algumas já desde a pandemia, elas se tornaram membros online. Elas amam a Igreja de Pinheiros, elas oram pela Igreja de Pinheiros, elas contribuem para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, esses membros online é como se fosse uma extensão da igreja presencial, né? E é muita gente querida, muita gente que manda mensagens, interage e eu acho é muito interessante. As pessoas falam das críticas, mas as mensagens que a gente recebe aqui, pelo menos as que eu leio, né, são muito mais de encorajamento, de uma palavra de fé. É assim mesmo, pastor, vamos para cima, vamos para frente, estamos com vocês. Algumas mensagens críticas de pessoas que eu entendo também, algumas elas não conhecem a nossa realidade, né? Elas ignoram aqui o que está sendo feito. Então, eu quero aqui registrar, né, o meu apreço e a minha consideração a você que é membro online, né? Você está distante, mas eu sei que o seu coração está aqui, os seus olhos dominicalmente e muitos diariamente na programação da IPB TV, vibrando, torcendo, motivando aí, orando por cada conquista da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, é uma coisa fantástica essa questão dos membros chamados online, né? Pastor, agora a gente trazendo a conversa para um lado mais pessoal da questão de fazer planejamento, fazer planos nesse início de ano, final de ano. É sempre um momento... É o momento, como fala, mundial de fazer novos planos, traçar metas, objetivos, tal. Eu acho que muita gente acaba extrapolando, fazendo planos muito além do que consegue, e outras pessoas ou não fazem nada. Tem que encontrar esse meio termo aí, né? E o senhor falou recentemente numa das mensagens sobre a importância da gente saber o que a gente quer e levar isso para Deus também, né? Sim. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. Né? A pessoa fica
ali à mercê do que É vier. como você entrar num ônibus ou no metrô e se a pessoa perguntar para onde é que você está indo, a pessoa dizer, eu não sei, eu não observei para onde é que esse trem, esse metrô, esse ônibus está indo, né? Há muitas pessoas assim, elas dizem, eu quero chegar, eu quero ir, mas você pergunta para onde, essa pessoa não sabe. Esse é um assunto muito interessante, é um assunto bíblico, né? E eu quero, antes da gente entrar assim, nos aspectos mais práticos, relembrar aqui um pouco sobre esse assunto. A Bíblia fala claramente que o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha com planos, com projetos, né? A Bíblia usa vários termos como a vontade do Senhor, os desígnios do Senhor, né? Todos esses termos são usados na Bíblia para dizer que Deus, ele planeja todas as coisas que vai executar, Uhum. né? Então, quando você vai estudar na Bíblia sobre os planos de Deus, você vai aprender justamente sobre o conceito da eleição, o conceito dos decretos de Deus, né? E, consequentemente, você vai observar que ele não somente planeja, como ele executa, né? E ele acompanha essa execução. Isso, teologicamente chamando, se chama teísmo, né? Porque existe o deísmo que diz assim, não, que Deus ele é como um relojoeiro. Ele criou o relógio, deu corda e entregou. É como e o relógio ele funciona usando a sua própria ignição ali, mas Deus não faz assim, né? Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou o homem. Deus estabeleceu um plano de salvação e ele não somente criou todas as coisas, mas através daquilo que a gente chama de providência, ele vai administrando todas as coisas, né? Vai administrando isso. Então, por isso que Jó, né, fala lá no seu livro, Salmo 42, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando você estuda essa questão dos planos de Deus, da vontade de Deus, existe aquela vontade de Deus no sentido universal, né? Uhum. Assim, quando você pensa na história mesmo, englobando tudo, você tem aquilo que a gente poderíamos chamar dos planos de Deus mais regionais, né? Se Deus tem um plano para o mundo, Deus tem um plano para uma nação, né? E aí ele vai reduzindo isso até chegar no indivíduo, né? E aquela expressão que se usa muito, né? Deus tem um plano para cada pessoa, para cada vida. Lá no Salmo 139, o salmista Davi diz que todos os nossos dias estão contados e determinados, né? Então, você vê o cuidado de Deus, não somente com o macro, mas também com o micro. Detalhadamente, ele está, de uma certa forma, agindo na nossa vida pessoal. Agora, isso não significa, porque aí nós temos que trabalhar dentro da nossa realidade histórica. Quando você fala de Deus, você está falando de alguém que é onipotente, onipresente, onisciente. Uhum. Você está falando de um Deus que é infinito, que é eterno e que não está preso ao Cronos, à história, ao tempo, né? Só que eu vivo no tempo, eu vivo na história. Eu não sou nem onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Então, o próprio Deus recomenda na sua palavra que nós devemos planejar a nossa vida, né? Planejar os nossos investimentos. Então, fazer planos é algo que Deus, ele, de uma certa forma, não somente estabelece, manda que nós façamos, mas é de bom senso que a gente faça isso, né? É de bom alvito e que a gente, de fato, planeje as coisas. Agora, quando você vai lá para o livro de Provérbios, né? Provérbios 16, é muito bonito isso. Há dois detalhes que eu queria destacar aqui em Provérbios. Provérbios capítulo 16
diz assim que o coração do homem faz planos, né? Mas a resposta certa vem dos lábios de Deus, né? Está aqui Provérbios 16, diz assim, o coração do homem pode fazer planos, né? Pode fazer planos. Tiago diz que a gente pode fazer planos, mas a gente deve sempre reconhecer, se Deus permitir, se Deus quiser, né? Então, os nossos planos, eles são planos humanos, planos que são feitos dentro da nossa capacidade de percepção, dos nossos recursos, da nossa capacidade de avaliação. Então, os nossos planos sempre são limitados, são pequenos. E é tão interessante que no versículo 3, aqui de Provérbios 16, diz que quando nós realizamos esses planos assim, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu penso assim, né, Fernanda? Deus, ele tem a vontade dele, e aí ele põe uma ideia na minha cabeça, né, desses planos que ele tem, aí eu vou, com aquela ideia que ele me deu, coloco aqui no papel, e vou para ele e confio, né, entrego para ele, assim, ó, tá aqui os meus planos. E ele realiza tudo, é ele que realiza tudo. Às vezes, a Bíblia fala que aos nossos olhos todos os caminhos são perfeitos, né, mas o fim geralmente é difícil. Então, às vezes, Deus ele tem que interferir no nosso curso, porque aquilo que nós estamos pensando e querendo, e Deus já está vendo lá na frente, não é bom para nós. Então, por isso que tem aqui no Salmo, em Provérbios mesmo. Provérbios é cheio desse assunto, né? Sobre os planos de Deus. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente vai planejar, a gente usa o entendimento que a gente tem, a compreensão. A gente usa os recursos que a gente tem. Agora, nós não podemos ficar limitados a isso, né? É o que ele coloca aqui. Confia no Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos, significa que em todas as áreas da minha vida, em tudo aquilo que eu vou fazer, na área familiar, na área de emprego, na área... Eu tenho que reconhecer. Reconhecer aqui é como dizer assim, olha Deus, está tudo aqui diante do Senhor, né? Eu planejei, mas a concretização, a realização de tudo isso se dá de acordo com a tua vontade. É uma espécie assim de... você planeja, submete, mas você sabe que a palavra final, o veredito, sempre vem de Deus, né? Sim. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante. A gente tem algumas pessoas... eu gosto de sempre pensar nos dois extremos pra gente tentar encontrar Um equilíbrio. Um equilíbrio. Porque tem gente que eu vejo que... os crentes, né, falam que... dê o passo que Deus coloca o chão, né? Falando da fé. E tem outros que ficam esperando um sinal divino, um sinal, né, mirabolante de Deus para fazer alguma coisa. Eu acho que tem algumas coisas nas nossas vidas, algumas decisões importantes que a gente precisa tomar, que são bem difíceis, né? Eu acho que a dúvida vem mais nesses pontos. E como que a gente, pastor, consegue identificar, não sei, alguns sinais que a gente consegue identificar que estão de acordo com a vontade de Deus? Olha, eu acho que Deus, ele trabalha sempre na nossa vida suprindo as nossas necessidades do que atendendo os nossos desejos. Então, geralmente, os planos, algumas pessoas exageram nos desejos. Mas Deus trabalha com as necessidades, né? Sim. Eu preguei recentemente aqui na igreja, baseado lá em Gênesis capítulo 24, quando Abraão ele está idoso, né? Ele ficou viúvo,
Isaac, seu filho, estava solteiro dentro de casa, e ele tinha uma promessa de Deus, né, de que ele seria pai de uma numerosa nação. Agora você imagina um homem velho, que o texto diz lá, avançado em idade, né, mais de 100 anos, rico, era riquíssimo, Deus tinha abençoado a vida dele, viúvo, com um filho solteiro e com essa promessa de Deus. Então, o que ele faz? Ele chama Eliezer, né, o servo dele, e diz, olha, vai lá na minha parentela lá e traz uma das moças lá para casar com meu filho Isaac. Ele estabelece lá os critérios, o Eliezer vai de uma forma intencional, né, porque era uma necessidade de Abraão, ele vai lá e ora a Deus, e nesse processo todo de encontrar essa esposa, ele cria lá uns pré-requisitos, etc. E no final Deus dá uma pessoa para ele. Né? É a mesma coisa o seguinte, você tem uma necessidade, Fernanda, você tem uma necessidade de comprar uma casa. Né? E Deus, ele quer que a gente tenha uma casa própria, não existe nenhum empecilho para isso. Né? Agora, você tem que pensar o seguinte, que casa que eu quero, né? É uma casa dos meus sonhos, né? É uma mansão com 30 suítes, é uma casa de um ator de Hollywood ou entendeu? Equivalente com a minha realidade, né? Minha mãe sempre diz, você pode querer o que você quiser. Você só vai ter o que você puder. Por exemplo, Deus é pai, né? Sim. E quando ele fala da gente orar, qual é o filho que pede um pão e Deus vai dar uma pedra? Então Deus sempre quer o melhor para mim. Deus sabe, né, na sua onisciência, o que é melhor para mim, o que eu preciso mesmo. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa questão de planos de acordo com necessidades. Então, por exemplo, você vai fazer um planejamento esse ano, né, para a sua vida. Quais são as suas necessidades? De onde você está hoje? O que é que você precisa? Né? Você diz, pastor, eu preciso de um emprego. Ótimo. Mas para você ter um emprego bom também, você precisa melhorar a sua formação. Você precisa melhorar o seu currículo. Então você começa dizendo, olha, eu quero um emprego, vou orar a Deus por um emprego. Esse é minha meta para 2024. Mas eu também vou começar a fazer um curso de EAD. Eu vou fazer um curso aqui de logística. Ou eu vou fazer um curso de inglês para ter uma outra língua, porque isso vai me dar, né? Ou eu vou fazer um curso universitário, porque eu só tenho um curso 2º grau, eu quero melhorar o meu currículo. Então, trabalhe sempre os seus planos a partir da sua realidade e a partir da sua necessidade. E outra coisa, você precisa ter foco naquilo. Né? Porque às vezes a pessoa ela não tem foco. Eu acho muito interessante quando Abraão diz lá para Eliezer, ele diz, né? Eu quero uma moça que seja da mesma fé, e tudo. Ele define o perfil daquilo que ele quer. Então, eu acho muito interessante isso. Você, quando fizer um plano, né, você estabelece ali o que você quer, uma meta, um alvo, e você tem que estar focado naquilo, né? Mas não somente focado, você tem que estar compromissado com aquilo, você tem que orar para aquilo, você tem que ter expectativas para aquilo. Às vezes você tem que investir naquilo, né? Então, por exemplo, Fernando, se fosse o seu caso, né? Você diz, pastor, eu quero me casar esse ano. Tudo bem. Aí você diz, Deus vai me dar um esposo, né? Tudo bem. Mas você precisa também trabalhar o seu visual, né? Você precisa, como se diz... Não me esculacha que não, hein, pastor? Não, porque você já está casado, já está resolvido. Já estou casada. Esse aí já foi. Eu estou colocando aqui um exemplo, assim, bem... Eu tô brincando. Sim, porque a pessoa, eu vejo sempre assim, Deus cria as oportunidades para a gente. E as oportunidades de Deus, elas são aproveitadas por aqueles que estão preparados. Né? Ele está ali na hora certa, no lugar certo, com a competência certa. E aí Deus abre a porta. Tá entendendo?
Porque tem muita gente que quer que Deus o ajude, que Deus faça alguma coisa por ele, mas ele não faz nada. Fica em casa, né? É. Achando que vai brotar. Ele acha que as coisas vão cair do céu, e não é assim, né? Não é assim. Tem bastante coisa sobre isso pra gente conversar, pastor. E uma das formas da gente estar alinhado aos planos de Deus é ter relacionamento com Deus, né? Sim. E a gente ter foco também na nossa vida espiritual é muito importante, né? Porque senão a gente não vai ouvir a voz de Deus, a gente não vai saber o que é melhor pra nós, se a gente não tem esse contato, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não tá em comunhão com os irmãos, né? Não tem alguém pra te aconselhar também ali muitas vezes, né? Uma pessoa mais madura na fé pra te dar uma orientação e tudo mais. Então, esse ponto pra gente entender a voz de Deus, pra gente entender quais são os planos de Deus é muito importante, né? Sim, a primeira coisa, eu tenho um texto aqui que eu gosto muito em Jeremias capítulo 29, né? Quando Deus diz assim, ele está dizendo para o povo de Israel, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo isso para o povo de Israel, para a nação de Israel, que estava lá no cativeiro babilônico. E muita gente dizia assim, olha, vocês não vão ficar aí 70 anos. Aí Deus diz, não, vocês vão ficar aí 70 anos, porque eu já determinei que são 70 anos. Mas depois de 70 anos que vocês ficarem aí, que vocês cumprirem esse período do exílio, eu tenho coisas novas para vocês. Eu tenho planos novos para vocês, né? E é tão bonito porque ele diz assim, eu é que sei, ninguém sabe. Né? Não adianta você ir para cartomante, para vidente, né? Fazer seu mapa astral, não. Diz assim, eu é que sei, só Deus sabe o nosso futuro. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Então Deus, essa palavra pensamentos aqui, significa que Deus tem planos, tem projetos, Ele pensa em mim, pensa em você, né? Ele pensa em cada pessoa que existe. Cada pessoa que existe, existe para a glória dEle, para realizar a vontade dEle. Então, é muito bom, né, a gente saber, antes de tratar dessa matéria de planos, né, planos pessoais, saber que nós temos um Deus que pensa para nós, que tem planos para nós. E ele vai dizer aqui que esses planos, esses pensamentos, são pensamentos de paz e não de mal, né? A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus tem prazer em nos agradar, Deus tem prazer em nos dar o melhor, né? Uhum. Então, o nosso Deus não é masoquista, porque às vezes a gente acha que Deus não tem bom gosto em realizar a vontade dele na nossa vida, né? Então, só que eu vejo sempre assim, né? Tem coisas que Deus pensa para mim e que Ele faz e não pergunta se eu quero, se eu não quero, né? Uhum. Tem coisas que eu quero, que eu desejo e peço para Ele e Ele não me dá, porque não está nos planos dele me dar aquilo. Mas eu creio que há coisas, como aqui no texto, né? Quando ele fala, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, depois diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, é que há coisas que Deus tem para a minha vida que Ele só vai me dar se eu orar, se eu buscar, né? E aí que eu falo, mas o que é que você vai buscar, né? Você vai buscar aquilo que é lícito, porque é o que Deus pensa para nós sempre são coisas lícitas, são coisas boas. Uhum. Porque tem muita gente que acha que Deus quer coisas erradas para a vida dele, né? Então, por exemplo, uma pessoa está vivendo um relacionamento conjugal ou namorando de uma forma que Deus proíbe na sua palavra, e a pessoa então ora para que Deus abençoe aquilo. Então isso é uma incoerência muito grande, porque Deus não vai abençoar aquilo que é errado. Sim. Ele só vai abençoar aquilo que é correto. E uma das coisas, Fernanda, que é muito bom, assim, é que nós temos a oração, né? A oração é um recurso que Deus deu pra gente
É por isso que ele fala, ore. Imagina assim, se eu soubesse, se você fosse Deus, e eu sei que você tem coisas boas para me dar. E aí ele diz assim, Arival, eu sou Fernanda, eu sou Deus, ore aí que eu vou lhe dar. Então eu ia orar, eu ia intensificar isso, porque eu sei que o que você tem aí é o melhor para mim. E aí eu acho que, trocando a miúdos, é isso que a gente, muitas vezes, na vida cristã, a gente não faz. Né? A gente vive uma vida medíocre, a gente vive uma vida sem aquelas bênçãos que nós teríamos se nós orássemos, né? E às vezes a gente fica culpando Deus, né? Eu não tenho porque Deus não quis me dar. Não, Ele quer te dar, mas aquilo que Ele quer te dar também, Ele quer que você peça, que você ore, né? Que você o busque. Porque a vida com Deus não é uma vida só de pedir, de obter coisas dele, né? É da gente ter um relacionamento pessoal com ele, né? E de nós valorizarmos mais a pessoa dele do que as bênçãos que ele tem para nos dar, né? Uhum. E pastor, agora a gente pensando numa pessoa crente que tá morno na fé, que tá desanimado, vindo de um ano difícil e precisa se restabelecer mesmo, sabe? Sei. Quais os conselhos práticos que o senhor daria para uma vida de relacionamento mais profunda com Deus agora esse ano? Eu acho que Deus já definiu como deve ser o nosso relacionamento com Ele, né? Uhum. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 6 e aparece também no Novo Testamento quando os discípulos, os fariseus perguntam para Jesus, o escriba pergunta para Jesus qual é o mandamento principal, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Uhum. Então, uma pessoa, quando está fria, é porque o amor dela esfriou. O amor dela por Deus. Porque a nossa relação com Deus é uma relação de amor, né? E quanto mais a gente ama a Deus, mais fervoroso a gente fica. Então, o que eu diria para você, né? De uma certa forma, revitalizar este amor, né? Primeiro é você pedir perdão a Deus, né? Reconhecer os seus pecados, se arrepender da sua vida. Eu acho que isso é uma coisa assim muito importante, né? Porque o pecado esfria mesmo, o pecado separa, o pecado tira a nossa alegria de ser crente, a nossa alegria de viver, a nossa alegria de se relacionar, tanto com Deus quanto na igreja. Uhum. É tanto que quando a pessoa esfria com Deus, ele se afasta também da igreja, né? Outra coisa que é muito importante é você se lembrar que você tem dons espirituais que Deus lhe deu, talentos. Então é você colocar de novo isso, né? Revitalizar os dons e os talentos que você tem, voltar a trabalhar, voltar a servir a Deus. Uma coisa muito importante também é essa questão do companheirismo, das companhias que a pessoa, né? É você ter amizade com gente que é amiga de Deus. Tem muita gente que está fria na fé porque ele se relaciona só com pessoas que, ao invés de motivá-lo, de encorajá-lo a ter um relacionamento com Deus, encorajam a pessoa para o pecado. Né? Quantos jovens nós temos, quantos adultos que se afastam de Deus e se afastam da igreja por conta das más companhias, né? E a Bíblia fala que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então, quanto mais a gente viver a vida comunitária, quanto mais a gente buscar comunhão na igreja, nos pequenos grupos de estudo bíblico, mais o nosso amor vai ser assim sendo restabelecido, né? Uhum. Pastor, eu tive uma experiência recente sobre essa questão de planos, né? Eu fiz um plano maravilhoso na minha cabeça. Sei. Estava tudo certo. E eu pensava, não, é a vontade de Deus, né? E tudo bem. E é a vontade de Deus mesmo. O senhor sabe o que eu tô falando? Não. Vai saber daqui a pouco. E aí, Deus concedeu que esse plano se realizasse, né?
Sei. Só que depois eu descobri que o plano foi totalmente diferente do que eu tinha imaginado, do que eu tinha planejado, e afeta bastante a minha vida num todo, né? E foi uma experiência muito interessante, assim, pra mim, de entender que aquilo, né? A gente vai fazer planos. Agora, o que Deus vai mandar, o que Deus vai realizar, é porque Ele tem sempre o melhor pra nós, né? Sim. Então, eu tô nesse processo de entender isso, de compreender também que é uma bênção de Deus. Isso. Veja bem, Deus sempre nos surpreende, né? Oh, O nosso Deus é o Deus de surpresas, né? sim. Mas a nossa visão também é limitada. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui a questão de um filho, né? Você pede um filho para Deus. E aí, nos primeiros anos da vida desse filho, é só dar de mamar, né? É só limpar cocô. Depois vem aquela fase de você colocar o menino na escola. Depois vem a fase de adolescência. Depois vem a fase de jovem, de estudar, etc. Mas essa pessoa que Deus lhe deu como filho, Deus tem um propósito para a vida dela. Sim. Né? E eu estava vendo um vídeo essa semana do rapaz que foi para fazer o vídeo, né, da esposa grávida, e quando ele viu que tinha 3, ele desmaia. É muito bom esse Ele vídeo desmaia, ele desmaia mesmo, porque ele não sabia o que ele ia fazer, né? Ele queria um filho, Deus mandou 3, né? Mas eu entendo assim que Deus, Ele conhece a nossa estrutura, né? Uhum. Ele tem um plano para aqueles 3 filhos, talvez não estava na minha agenda, mas às vezes o que está na minha agenda e está na agenda de Deus é que é bênção para a minha vida. Sim. Né? Então, isso aí você tem que descansar o coração e entender, né, que Deus tem o melhor, né? Quer o melhor para a gente. Uma das coisas, Fernanda, que o pessoal muito pergunta, né? E fala, pastor, como é que eu faço para... será que isso é a vontade de Deus mesmo, né? Como é que eu descubro a vontade de Deus? Porque tem um texto lá em Efésios, né? Que é um texto muito interessante. Eu vou ler aqui para você. E Efésios... ele vai colocar aqui... Efésios capítulo 5, né? Diz assim, portanto, vede, versículo 15, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Uhum. Né? Então, por exemplo, procurai significa que eu tenho que buscar isso, eu tenho que procurar. Eu, como cristão, como uma pessoa que teme a Deus, se eu sei que Deus tem uma vontade para mim, eu tenho que procurar essa vontade. E ele fala aqui, procurar e compreender. É um ato cognitivo. Que muita gente quer que um anjo desça, ele quer uma revelação. Seria tão mais fácil, né? Mas a compreensão é uma coisa interessante. A compreensão, ela envolve não somente o uso da razão, mas uma análise crítica das circunstâncias. Por exemplo, lá em Atos 16, Paulo queria ir para um lugar e Deus não deixou, ele queria para outro lugar, Deus não deixou. Aí à noite ele tem uma visão, e a visão dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí então Paulo reúne todos esses fatos e ele diz assim, e eu então, compreendendo que esta era a vontade de Deus, eu fui então para Macedônia. Então ele teve 2 portas fechadas, ele teve uma comunicação de Deus. Então, por exemplo, é muito interessante, porque tem uma compreensão da vontade de Deus que já está revelada. Né? Você não precisa muito esforço para você aprender isso. Então você briga com o Joãozinho lá, né? Você está com raiva dele, você está com vontade de matar o Joãozinho. Aí você vai lá na Bíblia e diz assim, não matarás, né?
É só você compreender a vontade de Deus e poupar a vida do seu marido. Então está claro aí que essa vontade de Deus está expressa na Bíblia. Mas às vezes o João ele tem um determinado comportamento ou tem um determinado problema que você não tem uma solução para ajudá-lo, e aí você vai pedir a Deus sabedoria, discernimento, que Deus lhe ajude nisso aí. Uhum. Aí que eu acho que é muito importante você buscar conselhos de pessoas sábias, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselheiros. Deus usa pessoas para falar para nós, Ele revela a sua vontade através de outras pessoas, além das escrituras sagradas. Você tem essa questão da oração, porque quando você ora, Deus abre os seus olhos, assim, e eu diria assim, a oração é muito importante para a compreensão da vontade de Deus, porque ele nos dá discernimento, ele mostra coisa que eu não estava vendo. Ele me ajuda, por exemplo, a mudar o ângulo daquela situação. Eu estou vendo aquilo como uma coisa negativa e aquilo é positivo. Né? Por exemplo, nós vivemos aqui, você se lembra esse ano, esses últimos 2 anos, aquela campanha para comprar os galpões, vamos comprar os galpões, porque a gente achava que aquilo era a solução. Né? Sim, sim. E Deus não quis que a gente fosse para lá. Né? Por quê? E aí Deus agora deu essa bênção aí dessa mudança de zoneamento, e fica claro que Deus quer que a gente fique aqui, que a gente não mude de lugar. Sim. Né? E hoje mesmo já apareceu alguém querendo comprar aí, né, uma incorporadora. Vocês vendem essa área, quer dizer, mas Deus, aí a gente vai compreender a vontade de Deus. Então essa compreensão é um ato, não é um ato de impulso, é um ato que você reúne dados, informações, né? Você faz cálculos, você faz tudo para você tomar, então, a decisão. Por exemplo, né, você vai comprar um apartamento. Ao sonho da casa própria. Deus vai me dar uma casa própria esse ano. Então, tudo bem. Quanto é que dinheiro que você tem? Quanto é que você pode pagar por mês? Né? Aquele plano ali, aquele compromisso cabe dentro do seu bolso? Ou é melhor esperar mais um ano? Porque se você, em um ano, você vai juntar mais dinheiro, você vai ter, então, uma entrada maior para você pagar menos, entendeu? Quer dizer, a compreensão da vontade de Deus envolve o uso da razão, do cálculo, né? E aí, quando acontece, por exemplo, uma coisa assim excedente, né? Você pede um, Deus dá 2, então, isso aí é porque Deus ele gosta de mostrar, né? O nosso Deus, como diz o Weber, ele é exibido, né? Ele é exibido. Ele é exageradamente bondoso, né? E a gente, às vezes, não compreende e a gente fica estupefato com coisas que Deus dá pra gente. A gente imagina uma coisa e é muito melhor, muito mais... Então, acho que todo mundo já passou numa experiência. Você queria uma coisa, queria que Deus não deu, e Deus depois dá uma coisa muito melhor. E quando você compara aquilo que você queria, o que Deus lhe deu... Né? Não dá para comparar. Sobre esse assunto de oração, pastor, a gente gravou um podcast ano passado, né? O podcast ao vivo que a gente fez, foi muito bacana também, que a gente falou sobre esse tema. Vou deixar esse vídeo aqui na legenda para você assistir depois. Foi um episódio muito legal. Mas eu queria também, pastor, um outro tópico que a gente falasse, é que às vezes a gente passa por experiências que a gente tem convicção de que aquilo é vontade de Deus. Certo. E aí, no meio do caminho, a gente descobre, né, aquele plano é frustrado, não acontece, ele não se realiza. E muitas pessoas acabam ficando com a fé abalada por conta disso, né? Por ter aquela certeza, que geralmente enganosa, né? Ou não é o momento certo ainda. E essa fé fica abalada. E como que a gente pode aconselhar uma pessoa nessa situação? Ou se a gente está vivendo isso, o que a gente faz? Isso é muito simples, na minha opinião. O nosso coração é muito enganoso. E, às vezes, por isso que eu falo, nunca confie muito naquilo que você pensa. É por isso que os nossos pensamentos eles devem ser levados cativos em obediência a Cristo. O nosso coração é enganoso. Quantas vezes eu peguei um pensamento meu e achei
que aquilo era vontade de Deus. Entendeu? Porque o coração do homem é corrupto, ele pensa. E às vezes ele confia naquilo que ele está pensando, como se aquilo fosse de fato a vontade de Deus, e não é. Né? Então, não confie no seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é extremamente corrupto. E é interessante porque o nosso coração corrupto, ele trabalha muito mais com os nossos desejos do que com as nossas necessidades. Né? Tiago coloca isso. De onde vêm as guerras entre vocês? Justamente dos desejos. E dos desejos pecaminosos. E aí ele diz assim, muitas vezes eu peço, mas não recebo. Não recebo por quê? Porque se Deus desse aquilo que eu estou desejando, seria o meu fim. Né? E Deus me ama tanto que a melhor resposta para essa oração que eu estou fazendo para atender esse desejo que eu quero é um não de Deus. Mas ninguém morre não, tá? Se você é crente, por exemplo, quando você tem um filho pequeno, né? E ele vai no supermercado e não quer que ele quer e você não dá, e ele chora, esperneia, daqui 20 minutos, meia hora, ele nem pensa mais naquilo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar na vida cristã é não permitir que os fracassos do passado nos amarrem. Né? Todo mundo fracassa. Todo mundo tem desejos não realizados. Todo mundo viveu essa experiência que você falou aí. Pensou que era de Deus, afirmou, deu até testemunho que era de Deus, e no final não era. E aí você fica naquela decepção. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte porque é algo que está inerentemente ligado à nossa natureza pecaminosa. Né? Por isso que a gente não deve confiar no homem, nem nos filhos do homem. Nós não devemos confiar em nós mesmos, assim, nos nossos pensamentos e desejos, né? A gente tem que ter um filtro muito, muito grande e nós temos assim uma capacidade e uma habilidade, né, de dizer que aquilo que nós queremos, que nós desejamos, é vontade de Deus. Por isso que lá no Salmo 37, o salmista diz assim, agrada-te do Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor, que o Senhor seja o seu prazer, o seu agrado. E diz assim, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque quando Deus é o seu agrado, quando você se agrada de Deus e Deus se agrada de você, com certeza o que você deseja não é algo que está incoerente com a pessoa de Deus, com a vontade de Deus, né, com a bondade de Deus para a sua vida. Sim, e ter uma rede, vamos supor assim, né? Rede de apoio espiritual é muito importante por conta disso também, né? Geralmente são pessoas que já te conhecem, sabem da sua história e sabem te dar bons conselhos. Sim. Eu sou uma pessoa que, nossa, eu acho que eu sou insegura na fé, vamos dizer assim, em alguns aspectos, e eu sempre Mas você converso com alguém, você principalmente tá- mais velhos, meus pais, pessoas, amigos próximos, que são crentes mesmo, que vai falar, ou vai dar um tapa na sua cabeça e falar, para de graça, nada a ver isso, ou vai falar, não, tá certo, vai com calma, né? E um caso que aconteceu com a gente, que acho que foi um dos mais difíceis, assim, foi quando a gente foi casar, eu e o João, e foi na pandemia, né? E aí a gente tinha duas opções. O senhor até acompanhou isso, né? A gente tinha duas opções. Ou a gente casava e fazia a festa depois, ou esperava mais um ano. E esperar mais um ano pra gente naquela época era assim, meu Deus, não tem como. E aí, depois de muito tempo, de muita oração, de ouvir muito os nossos padrinhos também e nossos pais, a gente acabou esperando aí mais um ano e, nossa, foi muito difícil na fase, né? Porque todo um sonho frustrado, porque era pra ser naquele tempo. Mas foi a melhor coisa, foi a melhor decisão que a gente tomou, assim. E a gente viu o cuidado de Deus em cada aspecto, assim, depois que a gente casou também. a gente precisa aprender uma coisa acerca da vontade de Deus. A gente quer olhar, muitas vezes, daqui para frente, e a gente não compreende a vontade de Deus. E às vezes, quando você olha de frente para trás, é que a coisa tem nexo. Né?
Então, naquele momento, você achou que era a pior coisa do mundo, né? Aliás, não foi só você, né? A pandemia, Nossa, a sim. pandemia estragou muitas festas, Muito. muitos planos, muitos casamentos, né? E muita gente foi prejudicada. Mas veja, nós estamos vivos, nós Sim. sobrevivemos, né? Eu tive o privilégio de fazer seu casamento, foi festa bonita. Foi no dia 7 de setembro, que o Joãozinho, acho que ele é muito patriota, né? Mas tudo bem. Mas Ah, um desconto. eu acho que tudo isso revela a bondade de Deus, a misericórdia Sim. de Deus. Porque tem uma coisa que a gente não pode esquecer, Fernanda, é que ainda que a gente faça planos, ainda que a gente entenda que nós temos assim a liberdade do agir, do tomar a decisão, tem um Deus que controla todas as coisas. Sim. Ainda bem, né? Ainda bem. Por exemplo, quando você diz assim, não nos deixes cair em tentação, né? Às vezes nós vivemos sempre nos expondo à tentação. Ao invés de fugir da tentação, você vai para cima da tentação. E é aí que entra essa intervenção sobrenatural de Deus, de nos proteger, de nos segurar, né? De fazer com que as coisas não aconteçam, apesar da nossa imaturidade, da nossa ingenuidade, da nossa incapacidade de ver o que está acontecendo realmente, da nossa incapacidade de ter um discernimento do tempo, do modo, porque a Bíblia fala que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, e às vezes nós somos tão insensatos que nós não estamos tendo esse discernimento, a gente quer agora e acha que o agora é o tempo certo, e não é, É isso né? mesmo. Então isso é uma coisa, mas graças a Deus nós temos um Deus soberano que está acima de todas as coisas, por isso que a Bíblia sempre diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Todas as coisas boas e ruins. E em tudo dai graças, porque Sim. esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor, pra gente fechar rapidamente, queria que o senhor desse dicas práticas para fazer esse planejamento para 2024, que não pode faltar. Mas logo eu disse para você que eu sou um planejador por atacado, né? Não, mas funciona. Veja bem, a melhor maneira de fazer um plano é definir aquilo que eu falo que você quer. Uhum. O que eu quero para 2024? Aí você diz, eu quero casar, eu quero comprar isso, eu quero crescer no meu relacionamento com Deus, eu quero melhorar o meu casamento, o meu relacionamento conjugal. Então, quando você estabelece o alvo, o propósito, eu acho que começa assim. Aí você vem, você estabelece o alvo, aí você tem o quê? Você tem a condição que você está, né? Os recursos que você precisa. Você tem que... para eu alcançar isso aqui, eu tenho que ter esses recursos, Uhum. né? E aí eu estou falando não é só de recursos materiais, é recursos de relacionamento, recursos como habilidade de relacionamento, de abordagem. Então tem todo um... E aí é você dar os passos, é não ter medo, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, não ter medo de errar, de falhar na caminhada, porque não existe nenhum processo de crescimento ou de atingir alguma meta, algum alvo, algum propósito, que não haja fracassos no meio, né? Eu diria até que, usando uma figura muito... O fracasso é como um pedágio, né? Você paga. Então você vai ter que pagar, você vai ter que ter fracasso. Mas como Paulo diz, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Se eu tenho um alvo, os meus fracassos devem ser encarados como naturais. Eu não posso permitir que aquele fracasso ele seja somatizado, pelo contrário, aquilo que se chama de resiliência, eu tenho que ter a capacidade de viver aquele desgaste, mas não me abater, né? Continuar, né? Porque o sucesso, Fernanda, ele pertence àqueles que perseveram. Sim. Sem perseverança,
você não alcança propósitos e resultados na vida. E a perseverança é a paciência de viver esse processo, muitas vezes em situações complicadas, difíceis, indesejáveis, né? Às vezes você, para conquistar algo, você vai conviver com pessoas que não... Você vai ter que enfrentar problemas que você não gostaria de enfrentar. Mas aquilo faz parte do processo, certo? Então, não tem como você pular aquilo, não tem como você... O pessoal gosta muito hoje no computador de arrumar atalhos, né? E a vida não tem atalhos, a vida ela é etapa por etapa. Você não queima etapas na vida, você tem que prosseguir ali. É isso aí, pastor. Foi muito bom nosso papo. Pena que tá acabando, né? Sim, temos que encerrar. O senhor tem mais alguma mensagem que o senhor quer deixar para o pessoal de casa? Não, a mensagem que eu tenho é o seguinte: primeiro, viva os planos de Deus para a sua vida. Deus, ele pensa em nós, ele pensa o melhor para nós, ele quer nos agradar. O nosso Deus não é masoquista. Para que esses planos se cumpram na sua vida, ore e busque. Procure compreender a vontade de Deus para a sua vida. E seja proativo também. Identifique as suas necessidades, identifique onde você está, qual é a sua situação, qual é a sua condição. E coloque claramente para Deus o que você quer. E lute em oração, e lute trabalhando para você conseguir alcançar esse objetivo. Tá bom? Não sei se eu ajudei ou se atrapalhei, mas o propósito desse podcast hoje é mostrar que Deus tem planos e nós podemos fazer planos também, né? Sim. E sempre a vontade de Deus vai prevalecer sobre a nossa vontade, porque a vontade de Deus ou os planos de Deus são melhores que os meus, tá bom? Muito obrigado, Fernando, muito obrigado você e até o próximo encontro. Até a próxima.